Vamos primeiramente orar a Deus. Te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida que temos para viver mais um dia que Tu nos presenteia. Ali fora está o sol tão belo, os céus pintados de belas nuvens, e assim o Senhor tem preparado para nós também um lugar para Te cultuarmos. Queremos lhe agradecer ó Deus, por essas bênçãos, e queremos que a Tua palavra encontre em nossos corações sempre aquilo que aquela pomba encontrou na arca, repouso para os seus pés. Em nome de Jesus Cristo, faz com que esta verdade assente em nossos corações e abençoe todo o Teu povo reunido neste dia. Cada igreja, cada pastor, cada família, cada grupo, desde as grandes cidades até as profundezas das florestas, em todos os continentes, ó Pai, que Tu possas estar ali e abençoar e edificar e conduzir o Teu povo para Ti mesmo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu quero hoje fazer a leitura do 7º selo. Eu quero toda a atenção sua, porque, visto que o 7º selo é um dos selos, vamos dizer, é onde tem surgido tanto tipo de ismos, de problemas, entende? É um selo que tem trazido interpretações, cogitações, e isso tem trazido divisões, isso tem trazido escândalo, entende? Apesar do profeta nos advertir sobre isso lá dentro mesmo, mas vocês podem ver, não há problema em primeiro selo, casamento de primeiro selo, semente da serpente, batismo em nome de Jesus, os 5º, 4º selo, eras de igreja. Olha, não há nada de problema, mas quando chega no dito 7º selo, ali é onde existe todo tipo de cogitação, é a fonte onde tem nascido todos os desvios doutrinários. E no meu ver é porque não segue o que diz o profeta ali. Então, nós já estivemos estudando aqui os selos anteriores, fizemos um breve comentário a respeito dos 6 primeiros selos e ficamos devendo o 7º. E agora chegou essa hora de falar sobre isto. E eu tenho em meu coração para dizer isto. Há muitas coisas que eu gostaria de trazer, coisas diferentes destas linhas, mas eu procuro realmente seguir a inspiração. Vocês oram por nós e nós também oramos para que Deus sempre se manifeste o que Ele quer manifestar. Então, eu cuido do Teu Espírito Santo, como disse Paulo, que cuidava de si, eu cuido também disto, de ter o Espírito Santo, e procuro seguir aquilo que Deus põe em meu coração. Pelo menos eu espero que seja Ele. Então, sobre o 7º selo, quem melhor responde sobre ele é Ele mesmo. É o que pregou o profeta aqui dentro. É isso, é Ele que explica o que Ele é. Entende? E eu penso que cada pessoa deva ficar com aquilo que Deus lhe revela, que Deus lhe dá entendimento. Então, você nunca deixe com que a curiosidade também venha lhe fazer sair mexericando por aí, buscando coisas, entende? Você deve controlar as suas curiosidades, ainda mais quando se fala de mistérios, de segredos, sempre a orelha estica, né? Quer ver como a coisa fica difícil? Você sabia? Basta dizer isso aqui, o quê?
né? Pode dentro de uma sala, todo mundo está conversando, mas se alguém cochicha ali no canto, as orelhas esticam, né? É nato o homem querer saber destas coisas. Mas o irmão Branham, ele diz que as coisas de Deus, os mistérios de Deus são tão simples depois de revelados, que você não crê que aquilo realmente é Ele. Entende? Mas você nunca seja curioso, curiosa excessivamente. Entende? Veja até onde Deus pode te revelar e viva a vida tranquila. Isso é o que determina o seu arrebatamento. Não é quantos parágrafos, quanta mensagem você conhece, quantos mistérios ou isso e aquilo. É você ter o autor da palavra, Cristo, em sua vida, viver uma vida rendida, ter o sinal. Isso é o que determina. Não é conhecimento que põe a pessoa no arrebatamento, mas é uma vida vivida, uma vida em ordem, em um verdadeiro espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus. Então, nunca procure conjecturar, adicionar ou subtrair, entende? Nunca procure explicar coisas que o irmão Branham não explicou, entende? E muito menos de interpretar mal e colocar palavras na boca do profeta. Devemos entender uma coisa. Você pensa que o irmão Branham, ele compreendia tudo aquilo que ele prega, que ele ensinou, que ele falava? Que ele sabia com clareza, com profundidade? Ele mesmo diz que muitas coisas ele falava porque Deus lhe mandava falar. Mas ele nem sabia o porquê. Ele somente se expressava, quer dizer, e ele ficava como os demais. E o tempo é que haveria de se encarregar, não é certo? Deus se encarregava provando ser aquilo mesmo. Por isso ele diz que há pessoas que discordam, mas mais tarde vê que a coisa se encaixa. E outra coisa, o profeta nos ensina muito bem, que é para dizer o que está nas fitas. E ele diz, isso não sou eu, é ele. Se você entende, diga o que está na fita. E se você não entende, diga o que está na fita. Não vamos julgar a Deus pelo nosso fraco entendimento. Deste pecado que você não seja culpado. E eu quero ainda dizer, eu creio na simplicidade da palavra de Deus, das coisas de Deus. Eu creio que Deus trabalha de uma maneira simples, de uma maneira humilde, como diz a Bíblia, que nem o bobo pode errar. E não é preciso você ficar fazendo exercício e ginástica, né, para entender isso, para dobrar ali, para saber aquilo, para ver aquilo. Não. Quando Deus quer lhe dar alguma coisa, Ele te dará aquilo na hora que você tiver necessidade. Você não tem que estar pensando, maquinando. Como diz o profeta, pergunta e resposta sobre os selos. Quanto mais você pensa, mais você se afasta da verdade. Em outras palavras, mais você vai para o lado que o diabo quer. E ele é o grande sofista, o diabo. Ninguém nunca haverá de ganhá-lo, em ganhar dele no bate-boca. Não, não. Ninguém ganha do diabo no bate-boca. Então você olhe com simplicidade e viva com simplicidade. Eu já vos disse que quantas centenas de pessoas eu já batizei nesse país, eu sei lá, passou de milhar. Talvez sim, mas eu nunca batizei um doutor, nunca batizei um intelectual, nunca batizei um grande personagem, um rico. Mas olha, roceiro, pedreiro, gente simples, analfabeta. Se Deus começou esse trabalho, começando com gente simples, pessoas que não era nada e Deus chamou, agora Deus tem que intelectualizar para serem revelados? Desculpa, irmãos.
a Bíblia me diz que você não deve se apartar da simplicidade da vocação com a qual você foi chamado. Então, vamos relembrar os 6 primeiros selos antes de entrar na leitura. Eu quero ler com vocês. Se alguma coisa eu comentar, eu quero comentar aquilo que é possível, porque eu não quero sair escogitando tudo. Os selos, lembramos que nas eras da igreja, Apocalipse 1, 2 e 3, a igreja ela é arrebatada no capítulo 4. Tipo de João, vem, subir aqui. Termina a era Laodiceia, a igreja sobe. E João viu ali o trono, viu Deus, os 24 anciãos, e viu no capítulo 5 Deus com um livro na mão, que era o livro da redenção. E um anjo dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aquele livro, ele não era como os de hoje. Era folha de pergaminho ou de couro que era curtido, e ele era enrolado. E depois ele era escrito na frente e no verso, então ele era enrolado, e ali havia a etiqueta dizendo, na parte da frente, do que se tratava aquele assunto. E não foi achado ninguém digno, até que o ancião disse, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João olhou para ver um leão e viu que é um cordeiro sangrando, a prova de que é a batalha do Calvário. É dessa maneira que se vence, com a natureza de cordeiro, não de leão. E ele veio e tomou o livro. E tudo isto aconteceu em cima, nos céus. Lá está fora do nosso tempo, lá está fora das coisas daqui. Entende? Se abriu nos céus. Isso aí. O cordeiro veio, tomou o livro e abriu o livro. E nós o vemos com este livro aberto no capítulo 10. No capítulo 6, então, nos diz que, havendo aberto um dos selos, houve um trovão. Capítulo 6, verso 1 e 2. E eis um cavalo branco. Mas os outros selos não têm um trovão anunciando. E assim foi aberto o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Em Apocalipse, capítulo 10, verso 1, aquele anjo forte, ele é Cristo, com um pé sobre a terra e um outro sobre o mar, que representa povos, nações e língua. Esta parte do livro, ele foi aberto aqui na terra. Vamos entender. No céu foi aberto esta parte. Só que estava anunciando, eis um cavalo, eis almas debaixo do altar, eis abriu os primeiros selos, sexto, era o anúncio. Agora, do que se tratava isto? O que queria dizer aquele simbologismo? Isso era o que estava na parte de trás do livro. Então, foi dado ao 7º mensageiro para o que foi falado. O anjo forte falou, soou os trovões e foram dados ao 7º mensageiro para revelar. Por isso que quando o irmão Branham ele recebeu a revelação dos selos, entende? Isto confirmou para ele mesmo o seu ministério, e para nós é importante, porque o mensageiro de Apocalipse 10, 7, que é o mensageiro de Laodiceia, ele teria que revelar isto. Se ele não revelasse, ele não estaria provado dentro da Bíblia que era ele o mensageiro de Laodiceia, da era de Laodiceia. Por isso, é muito importante, o irmão Branham, antes ele tinha até desconfiança, um certo receio, de afirmar que ele era aquele mensageiro que está conectado com Malaquias 4, que é o profeta
o profeta prometido. Por isso que quando veio a revelação para o irmão Branham, ele viu que os selos se abriram, ele mesmo se firmou. Ele sabia que ele era aquele mensageiro de Apocalipse 10:7, como também nós sabemos, porque se confirmou, como também o de Malaquias capítulo 4. É muito importante. O primeiro selo, nós vemos que o cavalo foi um cavalo branco, representando o anticristo. O leão o enfrentou. O segundo selo foi um cavalo vermelho, perseguições. Deus teve uma outra unção, a unção do boi, que simplesmente o enfrentou. E o terceiro selo, o cavalo negro. E esse foi durante as eras negras. Deus teve a sabedoria do homem para enfrentar aquela péssima unção. E o quarto selo corresponde à última era da igreja, que nós estamos hoje, a era Laodiceia, e o cavalo é vermelho, é baio, que é a união dos três primeiros cores, forma a 4. 4 é o número do adversário. A matemática de Deus é 3 e 7. É a matemática perfeita de Deus. É 3, 5, 6 é o do homem, 7 é o de Deus, 12, 24, 40, 70. Você nunca pode ter nenhuma revelação que saia fora dessa matemática. Se é de Deus, ela tem que seguir isto, 3 e 7. Amém? Então, veja só, nós estamos hoje na quarta etapa, o quarto selo. A igreja, ela sobe, termina o selo? Não. Aliás, termina este selo, o cavalo baio? Não, ele prossegue, ele sobrepõe a era. E ele entra pela grande tribulação. O quinto selo, almas debaixo do altar. Ele pega desde a primeira era, que isso foi com os judeus, quando eles foram cegados. Então, veja, eles passaram a morrerem pela palavra de Deus, pela lei. E milhões têm sido mortos durante esses longos séculos. É as almas debaixo do altar. E o sexto selo é o selo da tribulação, que, na verdade, também ele não vai começar depois do arrebatamento. Não. O sexto selo é o selo da tribulação, ele começa até antes. Um dia eu já preguei isso, já ensinei. É conhecido, o irmão Branham chama isso de pré-tribulação. Agora, eu estou com pressa de entrar na leitura. Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto importante. Há uma diferença entre revelação e cumprimento. E cumprimento. Não quer dizer porque foi mostrado, revelado, esclarecido, que aquilo se cumpriu. Por exemplo, o quarto selo, que é o cavalo baio, ele foi revelado, chama-se morte. Depois que a igreja se for, será o homem do pecado, filho da perdição, se manifestará a besta. Mas eu pergunto, ele se cumpriu completamente o segundo selo, o quarto selo? Mas eu pergunto, o primeiro se cumpriu? O segundo se cumpriu? Irmão Darcy? O terceiro se cumpriu? O quarto selo se cumpriu? Não, né? Ele está em curso. E o quinto selo se cumpriu? É almas debaixo do altar. Mas se cumpriu?
Espere, repouse um pouco mais de tempo até que se complete o número de seus irmãos. O sexto selo, a tribulação, já se cumpriu? Nós sabemos que o desfecho está pela frente, não é certo? Agora eu pergunto, por que não se cumpriu, então não foi revelado? Revelar quer dizer mostrar, esclarecer o que é, mas não quer dizer que se cumpriu. Você tem que saber disso aí. Porque muitas vezes o profeta, ele diz, foi revelado. Outras vezes ele diz, não foi revelado. Daí um pouco ele diz, tudo foi mostrado, revelado. Você tem que entender por esta forma, entre revelação e cumprimento. Vamos ao sétimo selo, antes da leitura. O sétimo selo, ele é um selo abrangente, olha bem. Selo quer dizer mistério, aquilo que estava selado. Ele abrange muitas e muitas coisas. Entende? Ele, diz o profeta, que ele é o fim. Olha bem. Ele diz, ele é o fim do livro da redenção, ele é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo, é o fim das taças, da terra, do tempo. Ele é o próprio fim do selo, é o fim das trombetas, é o fim da entrada do milênio. Tudo isto é contido no sétimo selo. Sétimo. Não confunda 7 selos e sétimo selo. Então, o sétimo selo, ele abrange muitas coisas, ele não é só uma coisa. Entende? No capítulo, antes do irmão Brana, ele entrar na leitura do capítulo do sétimo selo, ele pregar, ele nos fala daquele capítulo que está entre o sexto selo e o sétimo, que é Apocalipse capítulo 7. E ele está no lugar certíssimo. Ali nós encontramos os 144 mil de Israel, e ali também encontramos aquela multidão que João olhou e admirou, e não sabia quem era, e a voz lhe disse, o anjo lhe perguntou ao ancião, quem são estes? João não sabia quem era. Ele reconheceu o seu povo, que estava em ordem tribal, mas ele não reconheceu quem era aquela multidão. E o ancião diz que aqueles foram os que vieram da grande tribulação. Olha bem. Então, diz o profeta, eles não é a noiva. A noiva já foi antes disso aí. Não é a noiva. Então, vocês vão ler isso ali do sétimo selo. E eu quero tomar esse ponto. Se o irmão Brana, ele diz que o sétimo selo é o fim disso, daquilo, disso, de tudo, lembre-se disto. Se há um fim, tem que haver um começo. Tem que haver um meio para depois chegar ao fim. Ou existe fim sem começo? Então, eu não posso pegar só o fim e dizer, é isto. Eu não posso pegar só o começo e dizer, é isto. Ou o meio e dizer, é isto. Há uma corrida. Ela teve seu princípio, seu meio e chega ao seu fim. Então, tudo tem um princípio, tem um meio e tem um fim. O sétimo selo, ele tem seu princípio,
seu meio e seu fim. Entende? A única coisa que não tem princípio, não tem meio e nem tem fim, vocês sabem quem é? É Deus. Ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Ele é sempre eu sou, presente. Amém? Ele olha para trás com a mesma facilidade que para frente e vice-versa. Para ele não há tempo, não há espaço. Ele é o próprio Pai da eternidade. A eternidade vive nele, é por ele. Agora, o sétimo selo, ele começou, vamos começar agora. O sétimo selo, ele começou em nossa era, a era Laodiceia. Especificamente com a abertura dos selos que veio pelo profeta. Vamos começando por aí. Então, ali foi o início. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, depois se dará o rapto, né? Veja que tudo é um processo. O mesmo Senhor. Então, se começou, vamos voltar aqui. Se o mesmo Senhor já desceu, não quer dizer que ele vem descer, não. Quer dizer, em outras palavras, se manifestar, porque Deus já está aqui. Desde o dia do Pentecoste, ele está aqui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca foi para ele voltar de novo. Entende? Então, é que de quando em quando, Deus ele se movimenta. Igual Deus trouxe, se manifestou nos dias de Lutero, com os pentecostais. Você diz, Jesus veio e me abençoou. Quer dizer, Jesus se manifestou e me abençoou, me deu uma graça. Entende? Então, não confunda isso aí. Jesus veio como uma coisa já de martelo batido. Entende? A própria vinda de Cristo começa com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Leia a mensagem, ou rapto, ou como que quer dizer? Arrebatamento, né? Tanto faz. Agora, irmãos, quando eu não gosto desta expressão, ele veio. Agora, nem é ele veio, ele já veio. Até com camisas já anda estampado isso aí. Gente, que bobeira, que tolice. Eu vou ser um pouco rústico nessas coisas. Ele já veio. Até o católico, todo mundo vai, as pessoas dão risada. Que mensagem é esta? Jesus já veio. Ei! Ah, que graça, já veio. Não há Nova Jerusalém. Ei! Ah, se a nossa esperança está na vinda de Cristo, está na nova cidade, está em tudo. Agora prego, faça um evangelismo. Jesus já veio. Vai chegar lá para o ímpio, vai evangelizar, meu irmão. Pessoa, você vai ter que explicar, ó, como ele veio. Bem, aos 7 trovões, bem, ele enviou um profeta, e esse profeta, entende? Dá tempo da pessoa morrer e se está ali no hospital, não dá nem tempo de entender nada. Vai explicar isso, vai evangelizar. Isso mais traz o quê? Escândalo. O maior empecilho da mensagem para ser pregada, evangelizada, está dentro da própria mensagem. São estes ismos. Então vejamos aqui. Quando a pessoa diz veio, quer dizer, veio, acabou. Qual tempo de verbo está nisso? Pretérito passado, amanhece. Quer dizer, veio, concluiu, terminou, não tem mais o que discutir. E o que estamos fazendo aqui?
então, veja só, sendo que a vinda dele se conclui, primeiro vem o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, daí ele vem fisicamente, são 3 as vindas físicas. Vem para redimir, vem para levar a noiva e vem para reinar. São essas 3 vindas, não existe 4. Se disser veio, então quer dizer há 4. E 4 é o número do diabo. Está errada essa interpretação. Então veja, que a vinda ela se completa nos ares, fisicamente. Isso nós chamamos a parousia, é uma palavra grega chamada parousia. O que é parousia? Ela se entende desde que se anuncia até o cumprimento. Quando um rei ia visitar os seus domínios, desde que ele anunciou, tal tempo estarei aí, até o dia que ele chegasse, isso era conhecido como parousia. Quer dizer, é chamado de vinda. Nós traduzimos como vinda. A parousia de Cristo, a vinda de Cristo, começa quando? Com alarido, voz de arcanjo e assim por diante. Mas antes dele chegar mesmo em pessoa, isso aí, melhor explicando, chamamos de aparição. A diferença, diz o profeta, entre aparição e vinda. Aparição quer dizer aparecer, manifestar, dar-se a conhecer. É a mesma palavra de manifestação. Vocês verão isso na mensagem O Rapto, e há muitas coisas que tratam sobre isto, e temos já falado, dado essas palestras aqui. Acontece o seguinte, Jesus já veio. Que mensagem, não é? Entende? Quando o próprio irmão Branham, ele diz, antes dele morrer ali, eu estou aguardando a sua vinda. Eu estou esperando pela sua vinda. No 7º selo, ele diz, eu estou esperando a sua vinda. Há mais de 100 e tantas passagens, depois que ele pregou os selos, ele dizendo que estava aguardando a sua vinda. Acho que eu peguei só umas 100 e pouca. Não preciso de mais do que, precisaria mais do que 2, né? E ele viveu até o ano 65. E nunca disse que Jesus veio. Nunca. Mas é gente que sabe mais do que o profeta, né? Interpreta melhor. Agora, se ouve, alguém diz, há diferença entre vinda e rapto. Eu não estou lendo ainda. Irmãos, aonde que está dizendo isso? Que há diferença entre vinda e rapto. Ele vem para nos raptar. Mensagem, unidade, parágrafo 34. Agora a igreja agora está noiva de Cristo para o casamento. O casamento, olha bem, não foi realizado ainda. Ele será na ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós vemos que a igreja está agora noiva. Como um homem fica noivo com a sua esposa, o que eles fazem enquanto estão noivos, ele simplesmente lhe dá todos os tipos de coisas, lhe envia presentes, faz com que ela se sinta bem. Bem, isto é o que Deus está fazendo para com sua igreja. Ele está nos enviando os dons do Espírito Santo. Como pode você estar noivo quando você está negando que estes dons existem? São os verdadeiros sinais do amor. É o sinal de Deus para a igreja. Assim disse Jesus, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Mas eu ainda não li para vocês aonde 34. Casamento,
Igual, Rebeca recebeu presentes, tudo mais. É o tipo, aceitou, né? Mas o casamento é nas bodas do Cordeiro. E claro que lá tem festa. A palavra bodas quer dizer casamento. Ela vem de uma palavra latina chamada voto. E claro, onde tem casamento, sempre tem festa. A bodas do Cordeiro. Hoje a igreja está casada como José e Maria, pela palavra, compromisso. Mas que quando começou esse casamento? Desde o namoro, é um processo, mas finaliza o quê? Na união de corpos. Não é um casamento virtual. Não, o casamento é lá. É Jesus fisicamente vindo buscar sua noiva. Ela hoje é chamada noiva, mas depois ela é chamada esposa do Cordeiro. Certo? Acho que eu não marquei isso. Eu disse que a palavra, eu li errado aqui, mas todos cremos na vinda do Senhor. Mensagem mensagem, deixa eu tenho ela aqui, ó. Cristo é identificado o mesmo ontem, ou mesmo em todas as gerações. A partir do parágrafo 10, deixa-me ler. Não há diferença entre rapto e vinda. É a mesma coisa. Todos cremos na vinda do Senhor, que sua vinda está próxima. Isso foi depois de 60 e... Isso o que foi 64 que ele disse isso. Não foi em 63, nem antes. Olha bem. Todos cremos na vinda do Senhor, que sua vinda está próxima. Cremos que está próxima agora. Não sabemos exatamente a que hora será que ele chegará. Em vista disto, queremos fazer todo o esforço que sabemos para promover o reino e conseguir que aquela última pessoa seja salva no reino. E quando a última for salva, não haverá uma extra, serão exatamente tantas. E quando aquela última for trazida para dentro, o corpo de Cristo estará completo, o arrebatamento virá. Veja, a vinda do Senhor está próxima, estamos aguardando, o arrebatamento virá. É a mesma coisa. E assim estamos almejando por aquele dia, para sair deste lugar onde estamos aqui agora, porque é certamente um hospital de doenças infecciosas, quer dizer, aqui. Nós sabemos disto, cheio de enfermidades, doenças, desapontamentos, dificuldades. E ora, quem iria querer ficar aqui quando há um lugar tão melhor a que chegar? Assim nós estamos tentando conseguir que toda alma seja salva, de modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última que tem o nome no livro da vida, que foi posta ali antes da fundação do mundo, quando este nome for chamado, esse é o último então. Ele veio para redimir, para trazer de volta. Redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última para dentro, ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo o seu trabalho de mediador. Quer dizer que a intercessão não acabou. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for salva, isto encerra o livro. Então o Cordeiro sai do trono, toma o livro da destra daquele que se senta no trono
Então ele virá à terra. Eu penso que Deus está. Mensagem, Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Então, enquanto não chegar o último, ele permanece na intercessão, no seu trono de misericórdia, intercedendo por nós. Amém? É o que ele sempre diz. Então, vejamos aqui. Então, todas as coisas que acontecem antes da vinda do rapto, você entenda isto como manifestações ou aparições de Deus. São manifestações. O que é aquela nuvem que apareceu ali em Tucson? É a manifestação, a vindicação do ministério do Filho do Homem. É um sinal. O profeta diz que é um sinal. Entende? Agora eu pergunto para mim mesmo, por que teimam? Certos teimosos teimam tanto, ao invés de tomar a palavra manifestação, não, veio. Por certo, tem outros assuntos, como diz, outras cartas na cartola, que o tempo vai revelar. Entende? Por que teimar? Só se querem dizer, substituir a vinda literal, entende, de Cristo pela de William Branham, como se ele fosse o próprio Deus. Por isso que caberia a palavra, ele veio. Mas se não é ele, aliás, se é ele, Cristo, não veio ainda. Então, só se querem revelar alguma coisa a mais. E se veio, pergunta-se, veio como? Espiritualmente, ou literalmente, fisicamente? Fisicamente não veio. E literalmente? Ele já estava aqui, ele veio sim para abrir os selos, veio revelar, usou o seu profeta, o filho de um homem. Entende? Então veja, a segunda vinda será fisicamente. Então, irmãos, há uma coisa que se deve ter cuidado, porque não passa de um jargão de expressão chamado corpo-palavra. Este é o corpo-palavra. E Maria embalava, e Moisés embalava o corpo-palavra. E quem mais? E ela, mãe do irmão Branham, embalava o corpo-palavra. E Maria embalava o corpo-palavra. Quando se fala, pode ser usado isso, entender, mas é um gelo fino. Quando se fala corpo-palavra, está dizendo que essa carne é a própria palavra. O único corpo-palavra real que temos é Jesus. Ele tem que ser nascido sem pecado. O sangue que corre ali dentro tem que ser o sangue de Deus. Entende? E o sangue de Moisés era de um judeu, era de um israelita. Então, veja, o corpo-palavra, entende? Se refere mais a Jesus. Cuidado que vai associando uma coisa, daqui um pouco, então a coisa toma outros caminhos. Vamos ler a mensagem, o sétimo selo. Eu vou, talvez, cruzar um pouquinho hoje. O sétimo selo, ele é bem curto em vista. Eu estou dizendo estritamente o sétimo selo. Ele começa no parágrafo 136. Eu vou ler e vocês atentamente acompanham. Agora, vejamos o primeiro verso do capítulo 8 de Apocalipse. Ali está o sétimo selo. E o que é que diz ali? E havendo aberto
sétimo selo, né? Eis o quê? Houve o quê? Meia hora de silêncio. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. É tudo que temos do sétimo selo, essa, vamos dizer, meia hora de silêncio. Não é meia hora, é quase meia hora, mas meia hora. É igual aos 120, é quase 120, né? O profeta diz: sei que estão cansados, mas tratem de ouvir por mais um tempo. Pedimos que o Deus do céu nos ajude, é minha oração. Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Certo, as coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos. Tudo termina. É o fim do mundo agitado. Olha, quantos fins de tantas coisas. É o fim da natureza agitada. É o fim de tudo. Nisto também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e mesmo do tempo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse: e o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento suceder. Ali termina tudo. No final deste sétimo selo, olha bem, no final, por isso que eu digo que ele tem um fim. No final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e é ainda o fim da entrada do milênio. Tudo isto é contido no sétimo selo. É como disparar um foguete no ar. Este foguete faz uma explosão aqui por perto e logo muito mais alto faz outra explosão. E dali sai mais 5 estrelas. Uma destas 5 faz uma explosão. E dali sai outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode, e dali sai outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como o vai fazer Deus? Isto é o que não sabemos, não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Então vocês vejam que o sétimo selo ele abrange tudo. Diz o profeta, como disparar um foguete aqui, ó, pum! Dali sai 5 explosões, de cada uma dessas 5, mais 5. De cada uma daquelas outras, mais 5, mais 5. E aí vai, virando o quê? Um leque. Como que uma pessoa vai dominar todo o assunto? Por isso que tem o perigo de dizer, isto é só isto. Não, irmãos. Temos que ter nossa mente, coração sempre aberto para que Deus possa dar mais. Você pode ler as mensagens e deva ler, mas nunca leia ela com a mente viciada para ver só o que você quer ver. Senão você não vai ver o que Deus quer que você veja. Agora notem que a abertura deste selo, então vocês vejam, ele é o fim de tudo, guarda isso. Agora vamos ler o 139, onde mostra que houve um silêncio completo, total. Notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os céus mesmo foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo que não houve nada que se movesse por este tempo.
Uma meia hora pode que não seja muito tempo se você está se divertindo. Porém, estando em suspense entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isto foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos demais tampouco. João não podia escrever nada, não. Lhe foi proibido escrever acerca disto. Somente disse que havia este silêncio. Os 24 anciãos ante o trono, tocando suas harpas, eles cessaram de tocar. Os anjos cessaram de cantar. Pense nos querubins e nos serafins que Isaías viu ali no templo com seus 3 pares de asas. Tinha 2 sobre a sua face, 2 sobre seus pés, e com 2 voavam. Dia e noite estava ante Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E quando entrava no templo, viu que tremia as colunas do templo com a presença destes anjos. Agora estes serafins santos se calaram. Os anjos cessaram de cantar. Não havia nenhum louvor, nenhuma adoração ao redor do altar. Não havia nada. Havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto este mistério do 7º selo no livro da redenção. Pense nisto. Porém, assim está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverente. Não sabia, porém, de repente, ali estava. E eles cessaram de fazer tudo. Por quê? Que é? Então, vocês vejam, havia um silêncio total, tudo cessou, vozes, atitudes, nada se moveu, por quase meia hora, para que não revelasse. E o irmão Brandon disse que ele crê que era um temor reverencial, e este algo tão grande chegou ali, pum! Entende? Ali estava. 140. Agora, não o sabemos. Olha, o próprio irmão Brandon diz, não sabemos. Porém, quero lhes relatar minha revelação disto. Quer dizer, o que eu vejo, o que eu penso, que Deus me deu. Eu não tenho costume de ser fanático. Se assim é, eu não sei. Não tenho costume de estar agitado com tolices ou para lá ou para cá, nem com coisas imaginárias. Há coisas que tenho dito que para alguns pode que sejam um pouco estranhas. Porém, logo quando Deus vem e o vindica e diz que é a verdade, então isso é a palavra de Deus. Pode ser estranho dessa maneira. Porém, tão certo como eu estou de pé aqui na plataforma, nesta noite, tive a revelação que revelou isto. E é numa maneira tríplice. Quer dizer, tríplice é 3. E agora, com a ajuda de Deus, quero lhes falar de uma parte disto. Vamos guardar isso. Ele disse que o 7º selo é revelado de uma maneira tríplice. E ele diz, com a ajuda de Deus, eu vou te falar uma parte, quer dizer, não é tudo. Vou te falar, em outras palavras, o que eu vi disso. A parte que eu vi disso. Então, vocês, primeiramente vejamos isto. Aqui está a revelação para dar começo. Porque quero dizer-lhes o que é. O que sucedeu é aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever. Este é o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. O anjo forte, quando falou, ali saiu 7 trovões, um atrás do outro. Tom, 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 tom. 7. Então, veja, o irmão Brana, ele veio do 7º selo, ele apontou para os trovões. Entende? É o mistério atrás daquilo ali.
E aí é onde a curiosidade aguça, né? Agora, por quê? Prossigamos a provar isto. Este é o segredo que ninguém conhece. A João lhe foi proibido escrevê-lo, e até mesmo de conhecer um símbolo. Porque aqui está: não havia nenhuma atividade no céu, porque de outra maneira poderia revelar o segredo. Agora veio, se é tão tremendo, tem que ser incluído, porque tem que suceder. Porém, quando soara os 7 trovões, agora note bem, quando vieram os 7 anjos para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi ajuntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Porém, aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito, 7 trovões. Um após o outro soaram assim, rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, sem que se entendesse. Logo, os céus não puderam revelar, porque não conhecem. Nenhuma outra coisa tão pouco conhece, porque não há em que se basear. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não lhes foi dado a conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isto, talvez faria grande dano. E essa é uma coisa que ele não sabe, ele não pode interpretar. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom. Oxalá esteja aprendendo. Porém, ele não pode conhecer isto, porque nem está escrito na palavra. É um segredo por completo. Os anjos e todos se calaram. E se eles houvessem feito algum movimento, talvez isto houvesse servido para revelar algo. Por isso se calaram e não se moveram. 7 é o número perfeito de Deus. E houve esses 7 trovões consecutivos, um após o outro. Ele está falando de Apocalipse 10. Esses 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivesse soletrando. Agora, notem, pois, que nesse tempo, João começou a escrever e lhe foi dito: não o escrevas. Jesus nunca falou disto. João não podia escrever. Os anjos não sabem nada disto. Então, o que é? Então, o que é? Vocês vejam, havia silêncio absoluto. Por quê? Não houve símbolos, nada. O que era? O que é? O profeta responde: é aquilo do qual Jesus disse que nem os anjos do céu conhecia, nem o próprio Jesus o conhecia, porque ele disse que somente Deus o conhecia. Mateus, capítulo 24, deixa eu tomar, já que o irmão Brando está citando a Bíblia, podemos citar a Bíblia. Mateus 24. Escola isso, irmãos. Verso 36, é? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele estava falando de quê? Da sua vinda. Ele estava falando do rapto. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, o irmão Brana, ao mostrar esse silêncio, ele nos dá uma pista deste próprio silêncio, que é o dia e a hora que ninguém sabe, nem os anjos. Quer ver? Parágrafo 106 da mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado. Ele fala essa mesma coisa. Eu não vou entrar em estudo, vou citar aqui. Naquela amarela, capa amarela, no 51.
O grande mistério de Deus, de como é um segredo, ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não o entenderam, veja. Ele não revelou. Essa é a razão porque sob nosso sétimo mistério, debaixo do sétimo selo, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo, é um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Está aqui, ó, letra maiúscula. A vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda. De como ele virá e quando ele virá. Amém? Vocês entenderam? Amém. O profeta está falando uma parte disto, quer dizer, uma parte. Não, vamos guardar isso aí. Então, o silêncio nos dá uma pista. Ninguém sabe o dia e a hora. Você sabe? Você sabe o dia que ele vem? Agora, se disser que Jesus veio, eu sei o dia e a hora. Foi dia 8 de março do ano 63, lá pelas 10 horas. Só falta olhar bem a hora, mas eu sei o dia e a hora. Mas aqui não. Então, vocês estão vendo? Agora, se Satanás pudesse agarrar isto, por exemplo, se você quer que algo suceda, agora terão que crer em mim somente por minhas palavras. Mas se eu tenho planos para fazer certa coisa, eu sei que não posso dizer aquilo a ninguém. É coisa difícil a gente não dizer, né? Não é que essa pessoa sairia contando, porém a coisa que Satanás ouviria. Porém não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fale. E nisto ele ouve. Eu tenho tratado disto, dito às pessoas que tenho planos para fazer isto, aquilo, e dali em diante posso ver o diabo pondo-me estorvo após estorvo, para ele poder chegar antes. Porém, se eu obtenho as revelações de Deus e não digo nada, então isto é muito diferente. Recordem. Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo o que faz a igreja. Assim tem operado no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Porém, esta é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Acerca disso não haverá copiadores, e assim será porque ele não o sabe, nem a maneira pela qual chegue a conhecer tão pouco. Esta é a terceira etapa, e ele não sabe nada quanto a isto, não entende, porém há um segredo debaixo. Então o profeta agora, veja, ele mostra a terceira etapa. Vocês sabem que houve 3 etapas do ministério dele. Bem, ele vai falar isso aqui. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar como antes, por mais anos que viva, depois de haver visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, porém não sei como interpretar. O próprio irmão Branco dizendo, não sei como interpretar isto. Porém já não falta muito. Tenho escrito aqui, se quando isso suceder, vocês pudessem ver minha caderneta,
pare, não prossigas. Agora, eu não tenho costume de ser fanático, estou lhes dizendo a verdade, porém recorde aquele sapatinho que sempre tenho tratado de explicar, como dizia que a alma estava próxima a isto e tudo aquilo, outro, e etc., e tudo isto serviu somente para produzir impostores, que vieram depois, tal como era, de tomar a mão das pessoas e chegava às vibrações. Então todo mundo tinha suas vibrações na mão, porém recorde de quando ele me elevou e me disse, isto é a terceira etapa e ninguém o conhecerá. Se recordam, as visões nunca falham, mas são perfeitamente a verdade. O irmão Branham está falando sobre as 3 etapas. Vocês conhecem bem que o ministério dele teve 3 puxadas, ou etapas. A primeira era pegar na mão das pessoas e discernir a doença. A segunda era conhecer o segredo dos corações. Era profecias isto, porque falava e se cumpria. E ele tentou explicar isso para os ministros, para todo mundo, ver em suas mensagens, que sempre ele está tentando explicar, e o anjo, então, disse que ele tentou explicar isso, criou personificadores. Mas a terceira etapa não haveria personificações. Guarde bem isto. Vocês vão ver isto, ele falando a primeira vez na mensagem Véu Adentro, creio que foi pregado pelo ano 58. Quando ele voltava da sua campanha, não havia sido bem sucedido, ficou devendo, ele havia prometido a Deus que então ele ia encerrar essas campanhas, porque ele não queria suplicar por dinheiro. Então ele depois foi orar e Deus lhe mostrou, lhe deu essa visão. Ele foi pescar, a primeira puxada, a segunda puxada, mas ele embaralhou as linhas. E o anjo veio e disse, não deixe sua linha se embaralhar nessas horas. E ele então subiu ao nível mais alto, e ali o que houve, diz que essa é a tua terceira puxada, e não haverá imitação. Adiantando um pouquinho sobre dentro disto, já temos ensinado, pregado, e vocês têm lido isso nas mensagens, sobre essas 3 puxadas. Eu vou só adiantar, mas depois vocês verão ele falar. Essas 3 puxadas, ela tem suas maneiras, ela é tríplice também, ela se revela de uma maneira tríplice. Ela começa com a abertura da palavra. E sempre quando o irmão Branham se referiu à terceira puxada, ele aponta para a palavra, o quê? Falada. Olhe sempre para Jesus. Isto é a terceira puxada, que vocês virem em mim, virá sobre vocês. Quer dizer, há várias coisas que acompanham a terceira puxada. Já falamos sobre estas coisas aqui. Basta prestar atenção nas nossas escolas, nossos estudos aqui. Então, veja vocês. Daí o profeta diz, 147. Agora, recorde também a visão da constelação, irmão Charlie. Lhe disse essa semana que algo estava sucedendo. Tem estado tudo ao seu derredor, porém não sabia eu se você o havia notado ou não. Se recordam da visão da constelação de anjos, quando saí daqui para ir ao estado de Arizona? Se recorda da mensagem titulada, Senhor, é este o tempo? Notem isto muito bem. Quando isto sucedeu, houve um só trovão, muito tremendo, e apareceram 7 anjos. Correto? Então ele está lembrando que quando ele pregou a mensagem, Senhores, este é o tempo, ele pregou o dia fim do ano 62, e Deus disse que era para ele ir para o oeste. E ele relatou aquela visão, entende? Primeira coisa, houve aqueles passarinhos pequenos, primeira etapa. As pombinhas, os passarinhos maiores, segunda etapa. E terceiro
foi a visita dos anjos, e ele simplesmente mostra, ele une, associa estes trovões, aquela visita dos anjos ali no Arizona, com a terceira etapa também, porque ali veio a abertura dos selos. Vamos aqui. Quando isto sucedeu, houve um só trovão. Eu vou mais ler, irmãos. Houve um só trovão, muito tremendo, e apareceram 7 anjos. Correto. Agora temos lido aqui. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 animais dizendo, com uma voz de trovão, vem e vê. Notem que foi um trovão. São 7 mensagens que têm estado seladas e não podiam ser reveladas até os últimos dias, nesta era agora. Vê o que eu digo? Agora, tem notado a porção misteriosa desta semana? Isto é o que é. Isto é o que é, e isto tem sido. Não tem sido um ser humano, um homem, mas os anjos do Senhor. Vou terminar explicando. Aqueles 7 anjos vieram ali no Arizona e se mostrou aí, esteve com o irmão Branham e disse que era para ele voltar a Jeffersonville e pregasse os 7 selos. E ali houve um trovão, e o irmão Branham liga esse trovão com Apocalipse capítulo 6, verso 1. E havendo aberto um dos selos, houve um trovão. Os demais só são vozes, houve um trovão. Então, veja vocês, que que ele associou isto, que está dentro de quê? Da terceira puxada. Dentro da terceira puxada também, a revelação dos selos. Eu não entendo, irmãos, eu vi um grande pregador internacional dizendo que o 7º selo, ele era antes do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e o próprio 7º. Para mim, inverteu a ordem da matemática. Então, o irmão Branham não teria ido, a revelação não teria vindo sequentemente, né? Em sequência. Aí é onde entram as interpretações, as cogitações, porque quando você lê o 1º selo, o irmão Branham, ele lê ali Apocalipse capítulo 6, verso 1, e sequentemente diz, eis e olhei um cavalo branco, mostra o cavalo branco. Leia o 1º selo ali, você vê que o profeta põe também ali isto. Então, as coisas estão, como dizem, entreveradas. Notem. Hum. 148. Notem, há 3 testemunhas assentadas aqui hoje, há cerca de um mês. Eu estava ali muito dentro nas serras, quase com a fronteira do México, juntamente com 2 irmãos que estão assentados aqui hoje. Eu estava tirando uns espinhos das calças, havia pegado ao caminhar, quando de repente houve um trovão, que parecia que ia derrubar os montes. Isto é a verdade. Eu nunca disse nada aos 2 irmãos, porém eles notaram uma diferença. Ele então me disse, prepara-te, volte ao Oriente. Ali está a interpretação desta visão. Agora, para que o saiba, o irmão Soterman não encontrou o animal que andava caçando. Era o irmão Soterman e o irmão Jenny Norman, os 2 irmãos, companheiros do irmão Branham, que estava ali no Monte Sussete. Estávamos fazendo esforço para consegui-lo, porém, esta noite o Senhor me disse, agora, como sinal para ti, ele não vai encontrar seu animal. Tens que consagrar-te agora para a visitação destes anjos. Nisto me senti quase fora de mim.
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou ter... O nosso tempo está limitado, mas o profeta ele passa a relatar, falando uma parte dessa revelação sobre como a terceira puxada, que ninguém saberia. E ele associa isto aqui, aquele trovão, de onde veio os 7 anjos, como dentro de tudo isto. Quer dizer, a revelação dos selos faz parte também da terceira puxada. O irmão Fred Sotman e o irmão Norma foram os companheiros que estavam ali quando deu a visitação desses anjos. Foi no dia 8 de março de 63. O irmão Branham disse que aquele 7º anjo, daqueles 7 anjos, o 7º, estava colocado em ordem. Para ele, era o mais importante, era o mais brilhante. Ele era o que tinha o 7º selo. Entende? E ele diz isso, parágrafo 152. Daí o irmão Branham, no parágrafo 152 em diante, ele ainda segue relatoriando o que aconteceu no mês de fevereiro, um mês antes, quando ali Deus lhe mandou que ele fosse até o Cânion Sabino, e ele subiu até lá, e a espada lhe caiu à mão, vocês conhecem, e uma voz lhe disse: esta é a espada do rei, não de um rei, do rei. Era Deus armando o seu cavaleiro para a peleja. E aquela espada tinha guarnição, creio que era de ouro, o cabo era de marfim e a lâmina era de prata, tipo cromo, bem brilhante. É a espada do rei. Então veja, Deus estava preparando o profeta com a sua palavra para trazer a revelação, para trazer os mistérios. E logo no mês de março, encontramos ele ali no Monte Pôr do Sol, Sussex, né? E quando a ordem veio para que ele regressasse a Jeffersonville para pregar estas coisas, revelasse os selos. E ele ficou na sua casa em Jeffersonville, e do dia 17 até dia 22 de março ele pregou os selos. Começou com Deus em simplicidade, depois o intervalo, depois primeiro o selo, segundo, o penúltimo foi pergunta e resposta sobre o selo, e o 7º selo. Terminou domingo pela noite, dia 22 de março. Depois vocês têm a mensagem, leia ela com calma. E quando essa espada lhe caiu na mão, Deus lhe disse em seu coração, disse ele, parágrafo 157, não temas, porque isto é a terceira etapa, terceira puxada. Terceira puxada, os ungidos dos últimos dias, diz o profeta, é a abertura da palavra. Ali começou, porque tudo é 3, há um processo, há uma maneira tríplice de tudo isto. Então ele volta a falar do sapatinho, ele volta a falar daquelas visões, e 160, ele diz, e ali no Cânion Sabino ele me disse, esta é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. Ele estava pregando o quê? O 7º selo. O que tinha aberto o dia antes? O 6º selo, o selo da tribulação. Outra hoje. O que é que se estava abrindo naquele dia? Enquanto ele pregava o selo, o 7º. Aqui é onde você não pode dizer, isto é isto. Eu sei o que se abriu ali, o 7º selo,
nos mostra as almas, aquela multidão de salvos, nos mostra o que mais? Os 144.000, e nos mostra os anjos vindo para abrir os selos. Entende? Vamos dizer, é uma dessas, eu fico com essa última, que é a vinda de Cristo. Daí ele diz, e a terceira, e resta uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Eu não quero saber, entende? Interpretar no lugar dele. Porém, estive ali de pé e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, ó irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. É melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais. Recordem, a razão de não haver aberto o sétimo selo, agora, olha o que diz ele, a razão de não haver aberto o sétimo selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém deve conhecer. Ponto. E quero que saiba que antes de eu conhecer uma só palavra disto, a visão me chegou há muitos anos. Se recordam? E agora aqui está igual aos demais, entrando perfeitamente a palavra. E Deus conhece o meu coração. Nunca pensei tal coisa, e agora aqui está. É muito mais tarde do que pensamos. Isto mostra que vem de Deus, porque vemos que enquadra perfeitamente com as promessas de Deus para a mensagem do tempo do fim. Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Ele nos tem revelado 6 selos, porém não diz nada do sétimo. Quer dizer, o sétimo é silêncio. Agora, eu quero dizer isso aqui. Isso sou eu. Eu sei o que é aquela meia hora de silêncio. Para mim, o que é? A vinda de Cristo. O dia e a hora que ninguém sabe. Agora, ninguém sabe o dia nem a hora. Isso eu não sei. Mas eu sei que a meia hora, que antes eu nunca sabia nada, eu sei que é a vinda de Cristo. Que até Jesus disse que ele não sabia. Agora, se cumpriu? Não. Então, não foi revelado, quer dizer, não foi cumprido. Aí é onde eu disse que se confunde revelação e cumprimento. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porém, antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, 7, falando do mensageiro, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Aqui, irmãos, é onde está. Quando o profeta disse que é o mistério, que não foi revelado, outra vez ele disse foi revelado, e não foi, não foi. Você tem que ver, foi cumprido, foi revelado, mas não foi cumprido. Na questão da vinda. Isso é batata, como diz, né? Então é onde surge as mentes férteis, dizendo, olha, tem que ser revelado. Tem que ser revelado. Mombrano disse que nem está na palavra. Quando ele mostra a mensagem, o desvelar de Deus, ele disse, não, está tudo na palavra. O teólogo chegou e disse, Mombrano, você poderia revelar aqueles trovões? Eles nem estão escritos, Mombrano diz, não, eles estão aí. Então, aonde surgiu aquele ismo? O profeta tem que retornar para revelar, para pregar, e vocês vejam o que causou todo esse rebuliço. E todas as doutrinas, a maioria delas, 99, surge nesse mundo de especulação. Mas eu quero que vocês leiam o sétimo selo, e você tome a sua dedução, e fique com aquilo que o profeta disse. Eu quero chegar ali antes de eu despedir vocês. Parágrafo 163 diz, ele fala que ele pregou sobre Deus escondido e revelado em simplicidade.
E ele segue falando daqueles pássaros, das puxadas, né? 169. Estamos vivendo na última hora, pela graça do Deus Todo-Poderoso, por sua ajuda para com seu povo, que assim eles se mantêm olhando para diante, esperando a próxima vinda de Cristo. Então, veja, o profeta esperando. Agora notem, é por Deus que eu lhes digo a verdade, já que estas coisas me são espiritualmente discernidas. São discernidas pelo Espírito Santo. E cada coisa tem identificado seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo, eu não conheço. Não o conheço. Não o pude decifrar. É ele falando. Não pude captar o que dizia, porém eu sei que eram os 7 trovões soando rapidamente um após o outro, fazendo 7 estrondos, e isto se abriu para algo mais que vi. Quando vi isto, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. Isto é correto. Todavia, não é a hora para isto, porém, está chegando a esse ciclo, está chegando perto. Então, o que se tem que fazer é recordar o que estou lhes falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem que hora algo pode suceder. Olha, 171. Ele diz que o que ele está pregando poderia espantar muitos amigos, né? Ele diz: eu unicamente estou lhe dizendo o que vi e as coisas que me têm sido ditas. Você faça o que lhe agradar. Eu não sei quem será, nem o que vai suceder. Não sei. Sei somente que esses 7 trovões contém o mistério por cuja causa houve silêncio no céu. Todos entendem? Vamos saltando aqui. E se estamos saltando é devido ao tempo. Eu não omito nada da mensagem. Eu creio em toda a mensagem, prego toda ela e não tenho motivo para omitir ponto nenhum. Eu não tenho medo da mensagem. Pelo contrário, eu a amo. Amém? No 173. Não pode vocês verem, ministros metodistas, tá? Vamos mais para baixo. E eu sou o primeiro a odiar o enredo, e também quando as pessoas contam coisas mentirosas. Porém, amo a verdade bem fundamentada. Não importa quanto interrompa aqui ou ali. Se é verdade, com o tempo Deus mostrará que assim o é. Porém, se ele não mostra assim, nenhum desses dias, muito logo, então minha visão não foi correta. Ele está pondo em xeque a sua pregação, né? Quer dizer, se cumpre, é Deus, se não cumpre, não é. Eu não posso dizer-lhes, porque não sei. Porém, nenhum desses dias pode ser que não voltemos a nos ver mais sobre esta terra. Porém, nos encontraremos ante o trono do juízo de Jesus Cristo, então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, tal como me tem vindo todas as demais. O mistério deste selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito. Não estava escrito. Então, estamos no fim, aqui estamos. Então, irmãos, nós vemos aqui, deixa eu resumir para que vocês possam entender. Eu sei que eu embaralhei um tanto, o bom era eu ter feito só a leitura, mas já passou da hora, mas eu quero
ainda concluir, porque depois que o irmão Branham pregou o selo, no hotel ele gravou e mandou que colocasse isso junto com os selos. Então, há um comentário feito pelo próprio irmão Branham que foi adicionado a esta pregação. E esse comentário você o encontra no 187 em diante. Ele diz o seguinte, que o sexto selo houve um propósito tríplice. O sexto selo é o selo da tribulação. Houve um propósito tríplice. Quais foram esses 3 propósitos? No parágrafo 189, 190, o propósito tríplice é do sexto selo. As virgens nécias serão purificadas na tribulação. Israel também é o segundo propósito. E a própria terra. Esses 3 propósitos tríplices acontecem. O 7º selo, ele diz que também havia um propósito tríplice. E ele nos aponta a terceira puxada e diz que também há um propósito tríplice. Mas lembremos que ele disse, eu estou falando partes, vou falar partes. Quer dizer, eu não conheço tudo, não sei, não posso. Eu vou falar do que eu vi, do que eu sei, do que... mas aí é onde está. Por que querer completar, saber mais do que o profeta? Por isso que embaralha as mensagens, busca daqui e dali, e faz o quê? Um cavalo de batalha. Mas vamos seguir adiante o que ele diz aqui. Preste atenção. 191. Agora notem que a abertura do 7º selo também é um mistério tríplice. Tenho-lhes dito que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa vinda aqui é minúscula. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Está repetindo Mateus 24, né? Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o mesmo Cristo diz que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos o sabem, e com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu neste tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Porém, haverá as 7 vozes destes 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então, eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até este tempo, porém será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é sermos sumamente reverentes ante Deus e servir-lhe e fazermos tudo o que sabemos fazer e vivermos vidas justas, vidas cristãs. Então, irmãos, eu quero dizer isso. O que é preferível em tudo isso é você viver o que sempre você tem vivido, uma vida quieta e tranquila diante de Deus. E não sair tentar explicar e ver coisas, e, como diz o irmão Branham, quanto mais você pensa, mais você se afasta. E você pode usar as mensagens até contra o próprio irmão Branham. As mensagens do irmão Branham, você pode cortar aqui e ali, se quiser usar contra ele, você usa. Você pode fazer como quiser. Então, veja você, mas eu não quero fazer dessa maneira, eu quero manter como ele disse. Então, encontramos que nos tem sido aberto o 6º selo, e o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões, porém tem que vir. Encontramos Cristo, Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo.
porém é um mistério escondido. Ninguém o conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Tampouco conheceria nada acerca deste mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disto já temos conhecimento, porque os demais nos têm sido aberto, porém isto não. Quer dizer, está falando dos 7 trovões e a sua vinda, né? Que estão unidos. Mas, assentado ali no quarto, eu vi isto se abrir e mostrar estes 7 trovões. Agora, não mais até ali podemos chegar. Espero que cada um, olha bem, sirva a Deus e faça o que é correto. Ame-o toda a sua vida e sirva-lhe. E Deus se encarregará do demais. Agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem quando lhe fizer a pergunta, quando seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, Mateus 24. Ele lhes respondeu, isto lhes falou de Israel, estando de novo em seu país, no versículo 35. Porém, logo se foi às parábolas, dizendo, aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32, 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Porém, notem que ele não fala nada da revelação deste 7º selo. Mateus 24, o que ele está falando é Mateus 24, que está os 6 selos, mas ali não se mostra o 7º. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não tem chegado para que se desse a conhecer este mistério. Temos chegado até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar sua noiva, ou o que chegar a suceder nesse tempo. Quer dizer, quando vier aquela dinâmica, irmãos, é como diz o irmão Brana, Deus infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo na igreja a ponto de levar a glória. Entende? E o profeta diz, o que vocês viram em mim, virá sobre vocês. É aquela dinâmica. E diz o profeta, eu creio que isto dará início para a fé de rapto, dará início ao desfecho do rapto, né? Em verso 198, vamos terminar aqui. Então, até que chegue este tempo, quer dizer, até que Cristo venha, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda. Se esta fita chegar nas mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tratem de formarem algum ismo. O irmão Brando sabia que isso daria lugar para isso, né? Não trate de formar algum ismo com isto. A única coisa que deve fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Trovejou e ele nos prometeu que seria aberto, porém até este tempo não tem sido aberto, quer dizer, revelado. Então veja, irmãos, que o desfecho de tudo é o quê? É a vinda de Cristo para nós. É o rapto. Agora o 7º selo segue, porque ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nós sabemos que o começo foi ali, na abertura dele, que nos mostra
a vinda de Cristo, com o alarido, e veio vindo. Agora ele pega o quê? Tribulação, ele pega até o fim do mundo, o fim da terra, o fim do tempo, e até o fim da entrada para o milênio. Quer dizer, é algo vasto. Por que pôr ele só dentro de uma linha e dizer isto é isto? Eu acho que ninguém tem autoridade de fazer isso. Se quem teria autoridade não fez, quem sou eu para fazer? Por isso que eu tenho certas dificuldades de ver pessoas apresentando um quadro e dizendo isto é isso, se você não crê nisso, bye bye. Não. Nunca uma pessoa ela pode ter uma revelação de uma parte, mas nunca o todo. Em um campo de futebol, nunca um jogador ele joga de goleiro e atacante, direita, esquerda, entende? Ele tem que estar no seu lugar e sentir-se feliz em seu lugar e saber o que fazer com a bola quando ela chega ali na sua área. Então vejamos que o sétimo selo, para mim é isso, é a vinda de Cristo. É o que eu quero, é a vinda de Cristo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Agora é o fim da tribulação, é o fim da entrada para o milênio, é o fim dos tempos, porque o tempo não será mais, é o fim das trombetas, é o fim das pragas. Você veja que ele é super abrangente. Agora, como você vai explicar esse meio em tudo? Aí é onde que a coisa está tão entrelaçada. E eu pergunto, nossa gente são pessoas simples, vai explicar para a irmã Elvira tudo isso? Hã? Ela crê, é uma santa de Deus, mas veja você, não é a sabedoria humana que vai controlar as coisas espirituais. Eu sei que Deus nos enviou a palavra de preparação para nos preparar para o arrebatamento, e é nisto que a gente tem que estar, viver uma vida quieta, tranquila, em paz consigo e com todos, e deixa o que Deus tem que fazer, Deus vai fazer. Agora, não deixa de haver pessoas exaltadas que tomam um pontinho, saem com isso e dizem isso é isto, é tudo. Irmãos, vocês nunca vão atrás de nada, porque são muitas, eu mesmo já ouvi, quando eu vejo uma pessoa, ele vai fazer o culto, pregar, e já entra nessa parte, eu quero revelar o sétimo selo. Gente, eu já ouvi tanto isso, de tantas diferenças, e cada um tem seu pensamento. Eu tenho meus pensamentos aqui, mas eu não ponho isso nem para mim mesmo. Agora, eu sei por onde caminham as coisas, eu leio as mensagens. Mas eu pergunto, como pastor, isso é necessário para vocês irem no arrebatamento? Eu creio que o que é necessário é você viver uma vida em Cristo, que tenha o sinal. Isso é o que é necessário para você estar no arrebatamento. Ser uma virgem prudente, é ter o azeite. Eu não creio porque uma pessoa não conheça estas coisas, explicar o que é primeiro selo, nem sabe o que é selo, né? Então não vai no arrebatamento. A mensagem, ela é simples, ela é humilde. E lembra que a Bíblia diz que os sábios entendidos não encontram o caminho, mas os tolos, vamos dizer, os simples, sabem. Então, ame a Deus e sirva a Deus de coração. E nunca se perturbe com nada. Você não tem por que se perturbar, por que se mexer, por que querer explicar as coisas, forçar. Se Deus tem algo, Ele dará este algo. E eu creio em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Você tem certeza que é Deus que começou? Então deixa Deus seguir.
E se há alguma coisa que Ele tem que te dar, Ele vai te dar. Se há alguma coisa que Ele tem que lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar. O profeta diz, Deus pode te deixar cego em certas coisas, até que chegue o tempo de você saber aquilo. Então, Deus também pode lhe deixar sem ter certas coisas, até que chegue o momento de você ter aquilo, porque você precisa. Então, viva uma vida em Deus, uma vida simples e humilde, e lembre-se que o diabo sempre está procurando jogar esta bela mensagem para um campo de teológico, discussões teológicas. Nunca entra nesse jogo. Viva uma vida em Cristo, amém? Uma vida em paz. Que Deus os abençoe. Eu quero que vocês leiam o livro Sétimo Selo. Agora, não leia os selos sem antes ler bem as eras. E você, porque tudo se encaixa, selos, eras, 70 semanas. Depois você faça essa leitura. Se houver alguma pergunta, algum assunto, vocês podem comunicar ao pastor enviando a sua pergunta, está bem? Que Deus os abençoe e um bom dia a todos. Fiquemos de pé. Querido Pai, eterno Deus, eu gostaria de ter feito melhor, feito esta leitura, simplesmente tal como é, mas estamos limitados pelo tempo. Mas que o Senhor ajude os teus filhos, mas quando eles lerem esta mensagem, que o Senhor possa conduzi-los dentro daquilo que é para ser conduzidos. Ajude o Senhor e que ninguém fique preocupado, que ninguém fique querendo, Senhor, escrafuchar as coisas, mas que possa confiar que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Deus, Tu nos chamaste, Senhor, chamaste meus irmãos que aqui estão, minhas irmãs, para Te servirem e viverem diante de Ti. Que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor os ajude. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Deus os dê um bom dia a todos. E próximo domingo nós queremos falar sobre sobreposição. Como que funcionam as coisas. Agora, quando falamos aqui, pode ir indo, vai nos ouvindo, mas não quer dizer que eu estou pondo tudo em cima da mesa, eu sei tudo. Estou falando daquilo que Deus nos tem dado conhecimento. Amém. Bom dia.